A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Amados, eu quero hoje te convidar para meditar comigo numa porção que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 1 até a primeira parte do versículo 9. Está escrito assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar as vossas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus, dos saduceus que vinham aos seus batismos, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos. Amém, amados? Essa porção, ela fala de arrependimento. Essa porção, ela fala do primeiro chamado de Deus para nós. O chamado do Senhor para mim foi para que eu me arrependesse dos meus pecados e me entregasse a Ele, para que Ele pudesse fazer uma nova vida, trazer uma nova vida para mim. E eu creio que Deus não mudou, o princípio é o mesmo desde aquele tempo. O chamado do Senhor para mim continua sendo arrependimento. O chamado de Deus para você continua sendo arrependimento. Então, nós podemos até nos enganar frequentando reuniões, mantendo a doutrina que nos é dada, andando de acordo com os preceitos, da boa religião, mas o reino de Deus, amados, ele é um reino e um governo totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados. Por isso nós precisamos estar dispostos a aprender e a aprender de Deus. Então, quando João Batista, naqueles dias, ele apareceu no deserto da Judéia fazendo esse apelo, convidando as pessoas a se arrependerem e preparar caminho do Senhor, nós vemos ali um quadro, amados, o que nós conseguimos enxergar, pelo menos que eu tratava naqueles dias como se fosse um tempo cronológico, mas o Espírito Santo veio me mostrar que não. Aqueles tempos, naqueles tempos em que João Batista foi levantado por Deus para fazer o convite aquelas pessoas que o cercavam, iam ter com ele no Rio Jordão, eram uns tempos críticos em que estava se convergendo na terra todas as profecias que veio da parte de Deus acerca do Messias. Então tudo se cumpriu, tudo se manifestou. Jesus Cristo já havia nascido e ele já estava ali às portas de iniciar o seu ministério na terra. Então João Batista, ele enxergava esses dias necessidade de arrependimento para que o coração estivesse pronto para receber o Messias. E não é diferente no dia de hoje. Deus nos chama a despertar
nos chama a nos arrepender, nos chama a nos voltar para Ele, nos santificar mais ainda, porque o tempo da manifestação apocalíptica já chegou. Nós podemos ver os acontecimentos, fazer parelhamento nas escrituras e constatar que nós já estamos vivendo os tempos do fim. Então a volta do Senhor é iminente. E amados, o Senhor quer que nós venhamos a um arrependimento. Mas arrependimento do quê? Talvez a gente ache que nós já estamos salvos, porque nós já batizamos. Mas, querido, mesmo no tempo de João Batista, se achegava a ele ali nas margens do Rio Jordão, a Bíblia diz que vendo ele, muitos dos fariseus e saduceus, quer dizer, João Batista estava ali fazendo o seu trabalho e ele vendo ali em volta, no meio da multidão, saduceus, fariseus, que eram pessoas religiosas daquele tempo. João Batista dizia a eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Através de um batismo? Não, amados. Então, João Batista lhe ensinou: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento e não presumais de vós mesmos. Nós, amados, hoje estamos no mesmo posicionamento, às vezes, como aqueles fariseus, saduceus, presumindo de nós mesmos, olhando a nossa boa doutrina, os nossos costumes, as nossas tradições religiosas, vivenciando, dando as nossas ofertas, os nossos dízimos, andando com aparência, né, de cristãos na face da terra, com roupas adequadas, com palavras adequadas, frequentando ambientes adequados para os chamados, né, cristãos. Mas será que nós não estamos presumindo de nós mesmos por estarmos praticando essa vida religiosa? Porque o chamado do Senhor, amados, não é para uma vida exterior. O chamado do Senhor, desde o princípio, foi de arrependimento. É uma posição interior. É um chamado para nós permitirmos a palavra espelhar a nossa alma e nós abandonarmos o espírito da mentira, aquilo que o mundo, a sociedade nos moldou, que nós achamos que é comum, que é normal, e começarmos a nos arrepender para adentrarmos na presença do Senhor na sua volta. Quando o Senhor voltar, será que Ele vai dar chance para nós nos arrependermos em cima da hora? Não foi assim, amados. Vemos que nas parábolas das 10 virgens, as 5 prudentes, elas conseguiram adentrar para o seu casamento, né? E foi com o noivo. A porta se fechou para as outras 5 virgens nécias que não se prepararam adequadamente. Então nós não podemos correr esse risco sabendo que o Senhor vai vir. Nós temos essa certeza, mas não sabemos nem dia nem hora. Mas nós já podemos ver que estamos vivendo os últimos dias. E nós precisamos estar prontos para o arrebatamento. Nós precisamos permitir que o Senhor nos traga arrependimento. Nós precisamos buscar esse arrependimento, buscar a ter um coração maleável para que o Senhor nos molde como o oleiro molda o seu vaso. Para ele fazer a obra, o vaso tem que ser maleável, tem que estar receptivo, né, para permitir o Senhor moldar, fazer a obra que Ele quer fazer. Deus tem uma obra para fazer na minha vida, na sua vida, na vida de cada um.
E nós precisamos permitir que Ele nos molde e Ele nos traga o arrependimento necessário. Então, amados, existem implicações nesse arrependimento. E eu vou falar para você de 3 dessas implicações. A primeira é que para nós arrependermos, nós precisamos de renúncia, reversão. Quer dizer, renúncia para uma reversão. Nós precisamos renunciar ao pecado, renunciar àquilo que as Escrituras diz para nós que é pecado. Renunciarmos e permitirmos o Senhor reverter o quadro em que nossa alma se encontra aprisionada. Então, o arrependimento, ele traz renúncia e reversão. E nós estamos preparados para renunciarmos, às vezes, as coisas que Deus está pedindo de nós. Então, amados, muitas vezes nós renunciamos aos pecados mais grosseiros. Nós deixamos de prostituir, nós deixamos de adulterar, nós deixamos de roubar, nós deixamos de matar. Mas, amados, e os outros pecados que Jesus falou, que do coração procedem os maus pensamentos. Então, isso que faz mal para o nosso homem interior e que nos mantém cativos e não permite a nossa libertação através de um arrependimento sincero. Nós precisamos permitir a palavra de Deus nos iluminar mais profundamente. Em Mateus 15, se não me engano, versículo 19, Jesus fala sobre isso. Ele fala que não é o exterior que nos faz mal, que nos contamina, mas é do nosso próprio interior, é do coração do homem que procede os maus pensamentos. Amados, é a consequência desses maus pensamentos que nós damos vida, nós ficamos gerando ele nos nossos pensamentos, as maldades, né? A malícia, as imundícias, aqueles pecados que a sociedade não pode ver, mas está oculto em nós. Nós precisamos permitir o Senhor nos purificar, nos santificar daquilo que causa para nós tamanha destruição e que vai nos impedir o dia de amanhã estarmos com nosso Senhor na sua glória. Por quê? Porque no céu não entra pecado. Nós somos vasos de barro preparados pelo oleiro para sermos preenchidos, cheios do teu Espírito Santo. E a palavra e o nome do Espírito já diz, ele é santo e ele não compactua com nenhum pecado. Então nós precisamos olhar para a nossa natureza, enxergar os nossos pecados e ter uma reação de arrependimento, uma conversão, entrarmos na presença do Senhor e confessarmos: Senhor, tem misericórdia de mim, dos meus maus pensamentos, dos meus maus sentimentos, das atitudes que me movem, que me levam a mover, a me relacionar de forma errada, de forma maldosa com as pessoas por causa dessa impureza, essa maldade que é em mim. Senhor, me limpa, porque eu quero ser parecida com Cristo, eu quero ser pura, eu quero ser santa, eu quero ser liberta de todo esse mal. A segunda implicação ao verdadeiro arrependimento, amados, está em nós sermos submissos e termos capacidade para ensinar as coisas que em submissão nós aprendemos. Amado, muitas vezes nós vemos pessoas se equivocando quanto à submissão e achando que submissão é o fato de estar ali submissa às regras,
os dogmas, os costumes, as tradições da religião que ela frequenta, ou daquilo que a sociedade impõe. Não, amado. A submissão que Deus nos pede é submissão à sua palavra, às suas orientações, aos seus ensinamentos. Quer dizer, temos um coração submisso, é ter um coração que nos leva a obedecer à luz com entendimento, a luz que está sendo exposta a nós, da verdade que o Senhor vem nos ensinar através da palavra, para nós experienciarmos a diferença entre o santo e o profano. Entre, de fato, nós temos uma vida santificada pela verdade, temos um viver em Cristo, do que um viver camuflado, né? E apenas educado de forma religiosa. Então, o Senhor, Ele quer que nós sejamos submissos a essas verdades e que o nosso coração tenha experiências com essas verdades, para nós distinguirmos entre o santo e o profano, entre ser uma pessoa separada, santificada, e uma pessoa profana, que vive aparência, mas o seu santuário está profanado com a mentira do mundo. Nós temos que entender isso e permitir o Senhor nos purificar. E só então nós teremos capacidade para ensinar aquilo que temos aprendido com o Senhor. Aprender de Deus, amado, é nós, em intimidade com Ele, nós permitimos que Ele nos chame a atenção para os nossos erros, para os nossos conceitos humanos errados, e nós permitamos Ele entrar e governar e mudar o rumo das nossas vidas, mudar o caminho para os nossos pés andar. Então, nós devemos rejeitar o mundo e aceitar o caminho que o Senhor preparou para nós andarmos e ensinarmos a todo aquele quanto Deus colocar diante de nós e permitir nós abrirmos a nossa boca, ensinar a diferença de ser santo ou de ter uma vida profanada pelo mundo e pelo pecado e pelo dominador desse século, que é Satanás. E a terceira parte, amado, que eu quero trazer, que implica um verdadeiro arrependimento, é nós sermos maleáveis, temos maleabilidade em nós mesmos, né? E essa maleabilidade não pode ser conforme os nossos interesses ou as circunstâncias que nós queremos viver, não. É uma maleabilidade contínua na mão do nosso Deus, diante da soberania dele. Quer dizer, nós adentrarmos na casa do oleiro, adentrarmos na presença do nosso Deus e permitir que ele, como oleiro, que trabalha o barro que somos nós, né? O barro que somos nós possamos o tempo todo ser maleável à exposição da sua palavra, que continuamente vem para nos ensinar, para nos modelar, para nos trazer mais preparo, mais alinhamento, mais beleza, beleza interior. Então, amados, essa maleabilidade, ela precisa ser contínua, porque o Senhor, todas as manhãs, faz coisas novas. O Senhor não é estático. O Senhor, Ele é vivo e Ele tem o seu dínamo, né? A sua força que propaga,
né, a tua vontade, a tua soberania, o teu avanço, o avanço do reino em nossas vidas, nós precisamos permitir, sendo maleáveis aos ensinos e ao poder que a palavra de Deus tem para nos santificar, endireitar as nossas veredas, santificar o nosso caminho para o Senhor. Então, isso nos faz aprender que não existe novo nascimento para o reino de Deus se nós não escutarmos o chamado de Deus nas nossas vidas. E o chamado de Deus para nossas vidas não é para nós termos uma vida exterior e de aparência, não, é para nós termos uma vida interior, né? Uma vida de arrependimento. A cada luz, a cada passo da palavra, a cada espelhamento que o Espírito Santo vem trazer para nós pela sua palavra, nós devemos fazer essa comparação. E se nós vermos em nós pecado, insubmissão, resistência maligna, obras de maldade, de malícia, de imundícia ou qualquer sorte de impureza que está dentro de nós, nós devemos imediatamente nos arrepender e nos achegar ao Senhor em humildade, para o Senhor trazer vivificação naquela área, um avivamento naquela área, trazer vida para nós. Porque, amados, porque no céu não entra pecado. E nós temos que ter essa consciência, no céu não entra pecado, não entra malícia, não entra dor por causa de mágoas e ressentimentos, de falta de perdão. Nós precisamos ter unção sobre a nossa vida para vencer esse mal em arrependimento, e também devemos ter unção para perdoar e para seguir avante nessa carreira, nessa proposta, assim como Paulo ensina. Há uma herança para nós recebermos, herança eterna, e nós devemos permitir que o Espírito Santo nos conduza. Para o homem é impossível a sua salvação, mas para Deus não é impossível. E essa porta de arrependimento é a porta que Ele abre para nós adentrarmos na presença dEle, sermos iluminados e nós nos arrependermos e confessarmos e reconhecermos que nós precisamos dessa salvação, dessa libertação, dessa purificação. Nós precisamos, amados, entender que não há crescimento também sem essa obediência, em passo a passo, estarmos entendendo os mandamentos como coisas boas e santas que nós devemos acolher, e não como coisas más e duras, como se o nosso Pai Celestial não fosse bom. Deus é bom o tempo todo, e toda a sua forma de declarar para nós não, ou de trazer algo impeditivo para nós avançarmos num caminho de trevas e de erro, é porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe as consequências, Ele conhece nossas estruturas, Ele conhece nossa vida e o futuro. Então Ele diz, não faça isso, porque você vai colher coisas ruins se você continuar caminhando no seu pecado, na sua maldade. E nós não escondemos nada do nosso Deus amado. Por isso, o chamado do Senhor é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus até vós. Então, os mandamentos de Jesus, quando nós recebemos Ele com um coração receptivo, como uma criança disposta a aprender do seu Pai, do seu Senhor, né?
como um discípulo, né, obediente, que ama o seu Senhor. Então, nós nos entregamos a esses ensinamentos da palavra que o Senhor nos traz, da palavra de Deus, e nós podemos desfrutar da diferença entre servir a Deus e entre estar numa aparência religiosa no mundo. Então, não existe frutos bons para uma árvore má e não existe árvore má que dê frutos bons. Então, vamos seguir os conselhos do Senhor e ver o que está errado. O que está errado em nossa volta, na nossa casa, na nossa família. Vamos ensinar os nossos filhos, falar aos nossos filhos. E vamos orar para que o Senhor adentre em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, trazendo um alinhamento, a cobertura da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo faça a nossa guarda, a nossa proteção. Amém? Deus seja louvado através da sua vida e da minha também, durante essa semana, que seja frutífera, né? E que o Senhor possa multiplicar essa mensagem, todos aqueles que você ama e que você quer que haja um arrependimento para a salvação, para a libertação, para a santificação, crescimento na presença de Deus. Amém? Então, vamos orar? Vamos orar e entregar ao Senhor a nós mesmos, ok? Pai Celestial, Santo e amado e eterno Deus, que habita os céus e habita também o nosso coração, ó, que conhece todas as coisas e podes, Senhor, pela Tua misericórdia e amor, a ter, Senhor, o conhecimento de antemão de tudo aquilo, Senhor, que está em nossa vida, está impedindo o nosso avanço, nosso crescimento, a nossa santificação, está impedindo, Pai, nós estarmos em intimidade contigo, no reino do seu amor. Senhor Deus, por causa daquilo que está no nosso interior e que não foi ainda purificado, santificado. Nós te pedimos, Senhor, como bom Pai que ensina seus filhos, venha iluminar nosso coração, tirar as impurezas que está em nós, trazer entendimento, trazer correção, trazer, Pai, ó Senhor, um arrependimento sincero e verdadeiro, para que nós possamos, Senhor, experimentar a sua boa, perfeita, Senhor, vontade. Senhor Deus, ajuda nós a experienciarmos um viver em Cristo verdadeiramente, coração sincero e puro, como filhos amados, como, Senhor, herdeiros da promessa, como, Senhor, santificados e preparados, ó Senhor, como aquelas 5 virgens que prepararam, Senhor, o azeite nas suas vasilhas, ó Senhor Deus, o suficiente para guardar a sua volta e quando o Senhor chegar também, Senhor, ir contigo para as bodas. Assim nós pedimos, Senhor, que nos prepare, que nos santifique, que nos traga, Senhor Deus, Pai, Senhor, essa herança bendita e eterna. Senhor, nós queremos buscar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas. Então, trabalha em nós, Pai, o arrependimento. Trabalha em nós, Pai, aquilo que precisa ser trabalhado para nós sermos santificados por Ti para o Teu reino. Deus, também pedimos que, Senhor, nas necessidades, Pai, humanas, o Senhor nos criou corpo, alma, espírito e sabe as necessidades. Sabe, Senhor Deus, das necessidades que temos para o nosso corpo físico e para, Senhor, a nossa alma. Pedimos, Senhor, que abre, Senhor Deus, as fontes de vida, de suprimento, de, Senhor Deus, ó Senhor, prepara o Senhor para nós, para nada termos falta, que o Senhor esteja conosco, que a sua presença esteja conosco, porque o Senhor
conosco, Pai. Faz toda a diferença e é tudo que nós precisamos. Esconda-nos, ó Senhor, no esconderijo do Altíssimo e faz-nos descansar à sua sombra, guardados, ó Senhor, debaixo das suas mãos. Pai Celestial, eu entrego tudo, Senhor, em tuas mãos, a minha vida, a minha casa, a família, o que tenho, o que sou. Entregamos, Senhor, a Ti, e Deus e Pai, e esperamos em Ti. E sabemos, ó Senhor, que o Senhor trabalha para aqueles que em Ti esperam. Pai Celestial, dá-nos uma semana, Senhor, frutífera, uma semana abençoada e uma semana cheia da comunhão com o Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no seu coração.